como proporção do PIB, talvez seja pela redução das taxas de juros, você, né, reduz um pouco da sua dívida pública, né? Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Para 39%, eu acho muito complicado. Eu não consigo visualizar isso na realidade. Mas, enfim, estimativa é estimativa, né? Pode falar o que a gente quiser, né? Bom, despesa de pessoal, vocês veem que a tendência é você continuar mantendo o arroz salarial, né? Manter o salário baixo. Despesas com benefícios da Previdência, você vai manter a mesma coisa, né, gente? Então não importa, né? A população está envelhecendo, a população está ficando doente, porque está trabalhando igual um louco, mas a Previdência não vai... Mas essa despesa aí com o pessoal da União, eles hoje ninguém quer falar em arroz, né? Em salário baixo. Você vê que eles estão dando aumento aí através de gratificação, né? Cria função, carreira, mas aquela redução ali é em cima do pessoal que vai se aposentar. Porque uma carreira, uma gratificação, eles estão botando o teto máximo de 30%. Quer dizer, a pessoa nativa ganha de 75 a 100. Se aposenta, cai para 30%. Aí você vê aquela estimativa ali a partir de 2010. Tem a questão previdenciária, né? Já na Previdência não, porque o governo você vê que chega quase ao mesmo patamar, 8.12, 8.12. Porque o governo ele é muito esperto. Ele não vai dizer que vai cometer ajuste, ele vai dar aumento real. O governo não vai dizer, ele não está fazendo ajuste, ele está dando aumento real. A proposta do PAC, ela determina que os valores destinados aos aumentos salariais, eles chegam a o governo se obriga a cobrir a inflação e vai dar um aumento real, entre aspas, de 1,5%. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Tá? Vou botar aqui no próximo que Bom, isso aí é mais ou menos o planejamento que seria, né, o PAC, né, a quantidade de investimentos, né, 58 bilhões em logística, 274 bilhões em energia, 170 em infraestrutura, etc. e tal. As fontes de recursos, as estatais, a iniciativa privada, o orçamento fiscal e seguridade. Aí a gente vai desmiuçar um pouco mais. Bom, o que seriam as medidas, né, para agilizar e facilitar os investimentos em infraestrutura, principalmente no que se refere à questão ambiental. Isso é a questão do etanol, né, a ideia do biodiesel, etc. e tal. Só que a gente vou colocar isso mais para vocês mais à frente, que isso tem seus problemas, né? Então o governo pretende ampliar algumas medidas para aperfeiçoamento do marco regulatório e defesa da concorrência. Não sei como ele vai fazer isso sem contratar gente, sem aumentar salário, enfim, eu não sei como é que vai conseguir aumentar a fiscalização, né? Vai criar um computador que fiscaliza, sei lá, né? Bom, limitação de reajustes funcionários dos serviços funcionários públicos, benefícios da Previdência. Incentivos à construção civil, incentivo ao desenvolvimento regional, Sudão e Sudene, né? Isso mais ou menos são algumas medidas que o governo pretende. Tem outras questões aí que eu não coloquei, mas são importantes. É aquilo que a professora Aurélia adora, né? Que é usar o FGTS para poder investir no mercado, né? Isso é lindo, né? Essa eu acho a melhor proposta de todas. Eu não sabia que eu fiquei tanto tempo assim, passando esse problema todo no meu país, e eu não sabia que o problema era o meu FGTS. Essa é uma proposta tão ruim que pode acontecer futuramente, é você ter um déficit também no fundo de garantia. Vocês já imaginaram isso? Déficit no fundo de garantia, isso pode acontecer com a proposta dessa. Por isso que eles deixaram de investir mais em ações, como fizeram em 2001 e 2000. Pois é. Mas ainda está sendo investido. Não, mas só quem investiu naqueles 2 anos. Menos mal, né? Menos mal, mas está fazendo isso de novo. Mas aí as centrais começaram a questionar, enfim, não sei o quê, mas não questionaram no sentido de não pode. Questionaram no sentido, não, a gente vai limitar, vamos ver o que a gente pode fazer, papapá, etc e tal, porque tem interesse também em referendar as pessoas do governo, tá? Vamos lá. Aí os questionamentos, aquilo que a gente questiona em relação ao PAC, né? Bom, a previsão de contenção de gastos implica em arroz salarial. A defasagem salarial foi emitida. Né? O que acontece? Bom, a gente sabe que foi aí quanto tempo que os funcionários públicos ficaram sem aumento, né? E aí você teve, sim, apesar de você ter uma estabilidade de preço, você também teve inflação, né? Então aí a defasagem salarial no serviço público pode chegar aí na faixa de 70%. Né? Não sei quanto está exatamente, mas pelo que eu saiba, pelo que eu sei, é nessa faixa aí, né? Ou é mais? 70%, pelo que eu sei das organizações aí, o funcionalismo público em média está numa faixa de defasagem de 70%.
desde o plano real, né? Então, ou seja, você perdeu 70%, em 10 anos você perdeu 70% do seu poder de compra. Do seu poder de compra não, né? Do que você tinha antes, né? Daquilo que você podia comprar antes. Bom, e aí aquela questão, por exemplo, quando eu colocou ali, na questão ambiental, a produção do etanol. O que é a produção do etanol, né, gente? Vai se utilizar cana-de-açúcar, vários outros recursos, para poder produzir novas fontes de energia, né? Novas fontes de recursos que são renováveis, né? E só que acontece, essa produção não tem como, quer dizer, tem como, mas a gente sabe que não vai ser assim, né? A produção de etanol vai ser feita pelo latifúndio, né? Vai ser feita em larga escala. Você não vai produzir etanol para exportar num sítio, numa chácara, ou numa pequena propriedade. Isso não é uma forma de incentivar ainda mais a concentração de terra no campo, né? O que acontece? Você já tem soja que utiliza latifúndio, você agora vai ter um etanol, você tem outras coisas também, enfim. Quer dizer, cada vez mais, essa proposta é uma proposta que concentra, que tende a concentrar ainda mais as propriedades no campo, né? E ainda tem um detalhe, né? Vendendo terras ao capital estrangeiro. Como diz o Bautista Vital, dizendo isso, um país que está vendendo o seu próprio território, o Soros foi um dos caras que comprou uma grande usina, uma grande quantidade de terra em Mato Grosso do Sul, para plantar cana. O governo agora lançou a ideia como se diz, não é uma privatização da Amazônia, né, mas da delimitação de terras para exploração, né? Quer dizer, cada vez mais as nossas terras estão sendo vendendo território. Uma nação que não tem território. Enfim, já não precisa ter soberania mesmo, não precisa se preocupar com isso, né? Vamos entrega logo tudo direto, não tem o menor problema. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que isso acontece, gente, não se fala nada de reforma agrária. A reforma agrária, gente, é uma das formas, isso é cientificamente provado, que a reforma agrária é uma das formas de você conseguir distribuir renda. Você acabar, por exemplo, diminuir a relação de pobreza, né? Imagine que grande parte das pessoas pobres que vivem hoje nas cidades, elas pudessem produzir na sua terrinha no campo. E que o impacto que isso poderia gerar, tanto na segurança, tanto nos salários, enfim, os impactos que a reforma agrária poderiam causar hoje são impactos positivos. Isso não é uma bandeira de esquerda. A reforma agrária, só para vocês terem uma ideia, a reforma agrária é uma bandeira do setor conservador. Enfim, incentivo fiscal será pouco perceptível para os consumidores, né? O que acontece? O governo Lula, enfim, tem aí incentivado principalmente mais a questão da construção civil, né? Incentivo, isenção fiscal, né? Redução, subsídio à produção de, enfim, a novas construções, né? Só que acontece, ao mesmo tempo que ele está fazendo esse investimento, você está tendo um aumento no setor imobiliário. Então, quer dizer, esses investimentos, eles não vão trazer impacto positivo para a gente. Nesse campo, principalmente nesse campo de construção civil, isso não está trazendo para a gente benefício nenhum, está trazendo para os construtores. Isso vai trazer muito benefício, para nós não.